hoje, pastor Daniel Nogueira. Se aproxime, se aproxegue. Pastor Daniel Nogueira é um missionário e desde a primeira vez que ele veio aqui em Salvador, a gente se conectou. É um amigo, é um irmão. E eu quero que você o receba. Eu tenho um sonho, pastor Daniel. Sabe qual é o meu maior sonho? É ver essa cidade pegando fogo. E eu não sei como a gente vai fazer. Não sei como, mas vamos fazer. A maior vigília dessa cidade. Eu passei pela frente do Wet n Wild. É um dos grandes espaços da cidade. Tinha filas e filas de carro. Quando fui descobrir qual era o evento, Arraiá do Galinho. Falei, não, que desaforo. Os crentes têm que encher o Wet n Wild para pegar fogo em tudo aqui. É. Você crê? Olhe para alguém e pergunta para ele, você crê? Você vai ver a vigília de Pentecostes tomando o Salvador todo. A gente vai ver os jovens largando as armas e... Amém? Eu clamo por avivamento. E eu creio que essa cidade viverá um grande avivamento. Amém? Diga assim, pastor Daniel, deixa Deus te usar. Fica à vontade. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, a priori eu quero ser grato à Majestade Santa por estar pela primeira vez na vigília de Pentecostes aqui na aba da Orla, juntos para louvarmos, bendizermos, exaltarmos o nome de Jesus. Vocês, e nem eu consigo dimensionar o nível, o tamanho, a profundidade da minha gratidão por estar com vocês essa madrugada, aliado pelo Bispo Wagner. Glorificar a Deus pela sua família, pastor Isadora, por me receberem. Que Deus em Cristo continue abençoando. Nós pregamos por algum tempo, indo em alguns lugares, em alguns países, e existem pessoas que Deus deu menos, mas se tornam inacessíveis, se tornam pessoas fechadas, se tornam pessoas que não têm nenhum mínimo de flexibilidade. Mas eu glorifico a Deus, e talvez seria a maior virtude dessa casa é ter uma liderança acessível, uma liderança amada, uma liderança que aperta as mãos, que ora nos olhos, tem tempo de mesa, e isso é saúde para a nossa alma. Que Deus em Cristo continue abençoando o bispo, os demais pastores da casa. Eu já tenho amigos aqui, Dr. Bruno Fonseca, que Deus em Cristo continue te abençoando, prazer em vê-lo, glorificar ao Senhor por tudo que Deus tem feito, conhecer pessoalmente o pastor Melvin, que Deus em Cristo continue te abençoando em tudo, enfim, glorificar a Deus pela vida de toda essa igreja. Meus irmãos, eu estou servindo já há 14 anos o campo missionário em Moçambique, e pelo que eu estou vendo, vai sair uma caravana daqui para Moçambique ainda esse ano. E eu quero glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu queria que vocês entendessem que o dia em que eu abandonar a missão pela qual eu fui preservado e chamado, eu estarei um morto-vivo. Eu amo aquilo que Deus me trouxe, aquilo que Deus me mandou fazer. O que Deus mandou fazer me carrega. E eu glorifico ao Senhor pelo privilégio de servir esses anos em Moçambique, por ver o Senhor salvar, curar, por ver o nome do Senhor ser glorificado. Toda sexta-feira nós temos o AMAR. O AMAR é o acompanhamento de mantenedores e a apresentação de relatórios. Então hoje vem o relatório das bases, aquilo que Deus tem feito, as pessoas estão estudando, tem gente estudando medicina, estudando eletricidade industrial e residencial, estudando música, estudando design, tudo através do que nós estamos fazendo para Deus. Eu estou pregando aqui, mas alguém comeu, tomou banho, está seguro na base por causa do projeto missionário. Isso me mantém de pé. E eu sempre trago os materiais. Esses materiais são o formato em que você pode abençoar o projeto missionário. Isso vai direto para a missão e também você pode ser abençoado. Eu trouxe várias camisetas, algumas que sobraram de quinta-feira. Dá uma olhada aqui. São camisetas de Capulana, e trouxe alguns livros. Tem Bíblia, tem muito livro. Tem muita coisa. Tem um irmão de modelo. Me ajude a aplaudir ao Senhor. Olha ali. Deus abençoe. Deus abençoe. E eu trouxe alguns livros, Mulheres Enraizadas. É um devocional que vai abençoar a sua vida. Dama, seu amado e seu Senhor, do bispo T.D. Jakes, para mulheres, da pressão ao propósito. E um livro que eu amo muito,
Wayne Cordeiro andando com o tanque vazio. Todo esse material, tem Bíblia também, King James, todo esse material tem trufa, irmão. Tem trufa. Todo esse material cai direto no projeto missionário. Eu não sei como os empresários aqui pagam água, pagam luz, pagam colaboradores, mas nós fazemos muito através dos materiais, muito. Então você pode passar no stand, eu estarei por lá. Eu quero que vocês orem por mim, eu já estou gravando. E quero glorificar a Deus por meio do pastor Ébano, do pastor Ítalo. Eu já estou gravando um curso chamado Ativando a Sua Missão. E nós estamos trabalhando bastante para que esse ano de 2025 ainda nós façamos não só o lançamento do curso, que já está preparado aí para ir para o ar, as inscrições já estão abertas, mas também para que nós possamos fazer as imersões. E eu creio que Deus nos dará graça, não só de nascer, viver e morrer, mas de cumprir a missão da nossa vida, aquilo que Deus nos chamou para ser e aquilo que Deus nos chamou para fazer. Enfim, quantos se comprometem de orar pelo trabalho missionário, por tudo aquilo que está sendo feito, a oração da igreja faz com que o nome de Deus seja glorificado em qualquer instância, em qualquer área, em qualquer desafio. Sem mais delongas, quero convidar toda a igreja. O Espírito de Deus avivou, soprou no meu coração e avivou no meu coração essa palavra. Nós comemoramos muito a Páscoa, mas eu queria dizer-lhes que 50 dias após a Páscoa é o Pentecostes. E o Pentecostes vai ser agora, dia 8 de junho. E nós temos na Missão Azusa uma semana que é chamada de Semana do Movimento Pentecostal. E nós terminamos no domingo de Pentecostes. E nós trabalhamos, ensinamos, treinamos e ouvimos e lemos e fazemos seminário acerca do movimento, e eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito de Deus avivou no meu coração. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 2, todos que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 2, bastante gente com Bíblia, é isso mesmo, meus irmãos, vamos juntos, nós somos o povo do livro. Abra a sua Bíblia, você que está com o celular, abra, você que está sem celular ou sem Bíblia, dá uma olhada na projeção, e nós vamos juntos ler a palavra. Dá uma olhada nessa linda projeção que nós temos aqui, e nós vamos todos juntos ler a palavra de Deus. Eu quero dizer-lhes que nós somos livres para servir ao Senhor aqui, mas existem muitos países que o povo não pode cultuar, não pode ter vigília, não pode ter culto, não pode ter nada, mas nós estamos livres para servir ao Senhor em Salvador essa madrugada. Então vamos lá, quantos encontraram Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 2, pode dizer amém? Eu vou ler na minha tradução, depois nós vamos ler juntos. A minha tradução diz: como formoso é o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as filhas. Como formoso é o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as filhas. Há uma outra tradução que diz: tal qual lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Há uma outra tradução que diz: tal qual lírio entre os espinhos és tu, entre as jovens. Mas nós vamos atentar para a projeção e vamos ler todos juntos nessa tradução. No meu comentário T3, olhe para as telas e nós vamos ler bem forte. Irmão, é fim de Copa do Mundo, é guerra. Joga a voz lá em cima e vamos ler esse texto mais forte que você puder. E no final vamos dar um glória a Deus por lermos a palavra esta madrugada. Vamos lá? 1, 2 e 3. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Saiu lindo demais, vamos ler de novo. No final vamos dar um brado de glória. 1, 2 e 3. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Quem pode dar um glória por essa palavra? Meus irmãos, minhas irmãs, antes de vos transmitir a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de fazer-lhes apenas duas rápidas considerações. Eu acredito que não me ensinaram errado. Vigília não é o culto normal. Vigília não é o culto das 7 às 9. Vigília é um trabalho especial. Haja vista que se você tiver problema com o vizinho, já não dá para fazer vigília, porque perturba, chama a polícia, a igreja é multada, não tem como. Então, igreja que faz vigília já é uma igreja que Deus preparou um lugar específico. Vigília não é lugar de ficar preocupado com quem não é crente, porque quem não é crente veio para ver o que vai acontecer mesmo. Veio para ver o negócio pegar fogo. Vigília não tem que se preocupar com o horário. Quem veio para se entregar. Então tira o pé do freio essa madrugada.
Abra o coração. Se Deus mandar pular, pula. Se Deus mandar rodar, roda. Se Deus mandar profetizar, profetiza. Amém? Eu nem sei quem tem coragem de fazer maquiagem para vir para a vigília, mas se fez, borra essa e faz outra depois. Mas pelo amor de Deus, permita Deus visitar a sua vida. Minha Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. A essa hora tem gente, tem outras religiões funcionando. A essa hora tem gente batendo tambor nas cachoeiras. A essa hora tem gente nos cemitérios. A essa hora tem gente fazendo outros tipos de vigílias, fazendo roda, toma chá e dança e vai e volta. Tem gente fazendo procissão, fazendo muita coisa. Não tem como fazer liturgia para Deus de braço cruzado. Se você for num samba, no pagode sertanejo, não tem nenhum débil mental lá assim. Porque pagou para entrar, porque deixou dinheiro para entrar, porque, aleluia, porque pode ser expulso de lá se atrapalhar o negócio. Então descruza os braços quem veio adorar ao rei. Se veio adorar, adore com o que você tem de melhor. Se veio adorar, entregue alguma coisa que vá fazer a diferença. Quem veio celebrar ao rei essa madrugada? Meus irmãos e minhas irmãs, eu amo o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler é um pouco da história, um pouco daquilo que marcou a vida de Salomão. Salomão, que nada mais é do que o filho do segundo e mais ilustre rei de Israel. Eu estou falando de Davi. Salomão foi o homem que herdou o trono de seu pai. Salomão foi o homem que Deus lhe deu graça para que no seu período de reinado houvesse paz, prosperidade em todos os termos de Israel. Eu quero chamar-lhes a atenção porque Davi desejou fazer um templo para Deus. E Deus disse para Davi: você não vai fazê-lo, mas seu filho o fará. A Bíblia vai dizer que Salomão assume e tem um grande privilégio de ver o Senhor lhe perguntar o que é que ele queria. Ele não pediu poder sobre os inimigos, ele não pediu prosperidade em si, ele pediu sabedoria. E sabedoria é um dom de Deus. Já que Salomão pediu aquilo que só o céu podia dar, então Deus lhe deu o que o céu podia dar e também tudo que a terra poderia dar. Esse homem é um homem poderoso, é um homem rico, é um homem forte, e a Bíblia diz que isso não lhe exime de viver todas as experiências que ele viveu, inclusive negativas. Partes disso tudo está escrito nos textos que nós acabamos de ler. Pode ser atribuída a ele alguns salmos e pode ser atribuído a ele também 3 livros da categoria dos livros poéticos. Estou falando de Cantares, Provérbios e Eclesiastes. A maioria dos estudiosos da Bíblia acordam que ele escreveu o texto de Cantares da juventude até 25 anos. Mais à frente escreve o texto de Provérbios. E já na sua velhice, depois de viver crises profundas, ele escreve o texto de Eclesiastes. Quando nós paramos para ver o texto de Cantares, nós estamos vendo, na verdade, de maneira primária, de maneira primeira, numa interpretação clara daquilo que é o texto. Na verdade, ele está falando do amor que Salomão teve por uma camponesa chamada Sulamita. O que me chama a atenção é que essa mulher, essa camponesa, tomou o coração do rei, sendo ela uma pessoa muito simples. Há quem tenha dito que o texto de Cantares não é canônico, porque ele fala do romance, ele fala do amor, mas em toda a história, esse texto serviu para evidenciar, para ilustrar o amor de Yahvé pelo seu povo Israel. E no Novo Testamento, o texto serve para evidenciar e ilustrar o amor de Jesus Cristo pela igreja, pela sua noiva. Quando o rabino Akiba, lá em 95 depois de Cristo, diz que todos os textos da Torá antiga eram santos, são santos, mas o texto de Cantares de Salomão é santo dos santos. Quando nós vamos ver esse texto, nós estamos vendo aqui nitidamente um texto poético,
gráfico, ou seja, a mensagem é transmitida através de comparações, através de perguntas e respostas, e também através de uma série de ilustrações. Quando nós paramos para ver todas as figuras de linguagem aqui, todas as figuras utilizadas, nós vemos a riqueza do texto, a profundidade do texto, mas aqui eu queria chamar-lhes atenção para esse nível de comparação que Salomão está usando. Meus irmãos, minhas irmãs, olhem bem para mim e dobrem a sua atenção. Ele olha para a sua amada e diz para ela: tal qual o lírio no meio dos espinhos, és tu, amada minha. Tal qual o lírio no meio dos espinhos, você é para mim. O que ele quis dizer com isso? Ele estava usando duas figuras. O espinho, que na verdade é algo feio, algo rústico, algo até mesmo venenoso, algo que pode com certeza machucar, algo que não é bonito à vista, mas para comparar, ele está dizendo sobre o lírio que é uma flor branca, delicada, perfumada e bonita. Ele está dizendo: você para mim é um lírio no meio dos espinhos. Dobre a sua atenção e perceba, porque essa comparação é muito pesada e parece até paradoxal, porque essa mulher, ela não é rica, ela não é a filha de um ministro, ela não é poderosa como as outras mulheres que faziam parte das concubinas ou até mesmo dos presentes que Salomão recebia de outros reinados. Essa mulher é simples. A história dela tem uma história de rejeição, de até agressão, e por que não dizer de trabalho forçado, e por que não dizer também de até rejeição pela própria porque eu sou morena, eu sou queimada do sol, eu venho de uma região de Quedar, que é uma região também rejeitada, que é uma região também de pessoas que tinham uma marca social muito grande, mas ele está dizendo: você é para mim um lírio, e os outros todos, tudo que tem ao redor, não importa a riqueza, os aromas, não importa o nome, não importa a nacionalidade, não importa aquelas que nasceram debaixo do cuidado de especiarias em aréns, você para mim é um lírio no meio dos espíritos. Eu te escolhi, eu te amei, eu te quero para mim, eu abri as portas do palácio para você entrar. Para mim, você é um lírio no meio. Eu estou sentindo graça para pregar. Quem é de glória, me ajuda a dar glória. Quem é de aleluia, me ajuda a dar aleluia. Quem é de oração, me ajuda a orar. Porque Deus me trouxe aqui para pregar essa madrugada, para simplesmente corroborar, confirmar a boa sorte que coube a cada um de nós. Subiu essa rampa, sentou na fileira dos santos, quem nasceu com essa graça, com a boa sorte que lhe coube de ser o lírio no meio dos espinhos, no meio dos espinhos das drogas, da feitiçaria, da maldade, das facções, de gente que corta pescoço, de gente que mata, de gente má, corrupta, de gente que não ama. Deus fez crescer um lírio, Deus fez crescer a adaia. Eu estou sentindo graça para pregar, porque essa noite nós não somos aqueles que estão na biqueira vendendo droga, nós não estamos com uma latinha e um cachimbo na mão usando crack, nós não estamos dentro de um rocó tomando sangue de animal, nós não estamos por aí no meio da prostituição. Nós somos um lírio que cresceu no meio de muitos espinhos. Quem se sente alegre por estar aqui essa madrugada, joga a mão lá em cima e dá a maior glória que você puder. Anda, alabacama na Samaia. Eu estou sentindo graça para pregar para essa igreja, que você só chegou aqui porque Deus te deu graça, Deus te deu essa marca, Deus te deu essa força. Você chegou aqui no meio dos espinhos, mas chegou. Teve espinhos para todo lado para te impedir de chegar aqui, mas você chegou. Os espinhos não te sufocaram, os espinhos não mataram a sua esperança, os espinhos não tiraram glória da tua boca, os espinhos não tiraram a harpa da sua mão, os espinhos não tiraram o brilho dos seus olhos, os espinhos não mataram a sua promessa, os espinhos não mataram a Dakala Machatoia. Parece que eu estou imaginando
vendo Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça, gritando: está consumado. Nem os espinhos conseguem impedir aquilo que está determinado. Mas ouça-me, aleluia, eu amo essa palavra e amo esse texto, porque isso tem tudo a ver com a nossa história. Quando eu paro para olhar a igreja e a sua história, a igreja é um lírio que nasceu no meio dos espinhos. Nós estamos numa vigília de Pentecoste. Me fale de Pentecoste e eu te falarei de um lírio no meio dos espinhos. A primeira vez que aparece a palavra Pentecoste é um grupo de ex-escravos no meio do deserto, dependendo de Deus para comer, dependendo de Deus para tomar água, dependendo de Deus para viver. No Novo Testamento nós vemos o Pentecoste cair. E que cenário é esse? Também um cenário de escravidão, porque nesse período Israel era apenas uma colônia do Império Romano. Nesse período Jesus, 50 dias antes, tinha sido ferido, machucado, humilhado, vituperado. Nesse mesmo período os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus, medo dos romanos, mas a palavra havia sido dada, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens e os vossos velhos, e até mesmo os escravos, até mesmo os servos receberiam dessa graça. Jesus disse: eu subirei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um outro Consolador que há de ir convosco. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de cair sobre vós, e semeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vou explodir aqui. A da Catararamoia na rema. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Jogaram na arena, tentaram prender, tentaram machucar, mas quem nasceu para crescer no meio dos espinhos não tem medo de leão, não tem medo de macumba, não tem medo de cara feia, não tem medo da morte. Depois que o Espírito desceu, ninguém segura Felipe, ninguém segura Pedro, ninguém segura João, ninguém segura Paulo. Depois que o Espírito desceu, não tem imperador, não tem Roma, não tem cara feia, não tem Nero, não tem nada que pare uma igreja chamada para crescer no meio dos espinhos. Anda camana chamaia. Vamos junto, passinho. Ouça-me, aleluia. A igreja me ajude a orar. A igreja me ajude a orar. Quando eu olho para o texto, alguém escreveu Atos dos Apóstolos. Pastor Melvin, essa é a epígrafe do texto, porque a Bíblia não foi dividida no primeiro século em capítulos e versículos. Paulo não escreveu suas cartas na prisão. Romanos capítulo 1, versículo 2. Quando eu dou discipulado em Moçambique, meu pai, eu me explico. 39 no velho, 27 no novo. Número grande é capítulo, número pequeno é versículo. Não, isso não estava lá no primeiro século. No primeiro século era diferente. Essas coisas vieram no 13º século da igreja para facilitar o estudo da Bíblia. Estou dizendo para vocês que quando o texto foi escrito, originalmente não estava lá como tema, não estava lá como título Atos dos Apóstolos, não estava lá. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Aqui não tem ato de apóstolo, não tem, porque na verdade nem a cúpula estava pronta. Capítulo 15 eles estão discutindo se vão pregar só para Jerusalém ou se vão pregar para fora. Não estava pronto
não. Não estava tudo pronto, não. Não tinha uma diretoria. Não tinha nem o cânon fechado do Novo Testamento. Aqui não tem ato de homem. Se fosse ato de apóstolo, tinha morrido na arena. Se fosse ato de apóstolo, tinha morrido com os que morreram. Se fosse ato de apóstolo, o império tinha calado. Se fosse ato de apóstolo, teria sido triturado na boca dos leões. Aqui não tem ato dos apóstolos. Aqui tem atos do Espírito Santo através dos apóstolos. É o Espírito agindo, é o Espírito levando, é o Espírito trazendo, é o Espírito movendo. Eu estou sentindo graça para pregar. Você não chegou até aqui por um ato de homem. Se fosse um ato de homem, você estaria em casa descansando, porque sua cabeça está cansada, porque seu corpo está cansado. Se fosse um ato de homem, você estaria num quarto escuro, enrolado no cobertor, em depressão. Por um ato de homem, você estaria dentro de um rancor. Por um ato de homem, você estaria na rua agora. Vou pregar a palavra. Por um ato de homem, você estaria no chão, chutando lata de um lado para o outro. Mas foi o Espírito, foi o Espírito que entrou na tua casa, entrou na tua família, quebrou o laço, levantou sua cabeça, derrubou o demônio, abriu a porta, te consagrou, te encheu, te moveu. Abre a boca. Foi o Espírito que te trouxe aqui. Foi o Espírito que abriu o caminho. Foi o Espírito que te ajudou a chegar. Se não fosse o Espírito, se não fosse o Espírito, você não teria aguentado, você não teria suportado. Salvador, no sentido de pregar, alegra tua alma. 1º de junho tem o ato do Espírito preparado para você. Abre a boca, diga glória. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, uma pessoa só. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, uma pessoa só. Vai, vai, vai. Uradacalabaxandereremoia. Balança ela, acorda ela, perturba ela, mexe com ela. Aleluia, aleluia. Olhe nos olhos dela. Gente falsa, hipócrita e mentirosa, não olhe nos olhos de ninguém. Mas você é verdadeiro. Você veio para a vigília. Diga para essa pessoa: aguarde. Grita para ela: aguarde. Tem um ato do Espírito Santo entrando na tua casa agora. Tem um ato do Espírito Santo entrando pela porta da empresa. Sobe na comunhão, refrão, vamos. Tem um ato do Espírito Santo entrando. Tem um ato do Espírito Santo entrando na tua rua. Abre a boca para dar glória. Tem um ato do Espírito Santo visitando a tua alma. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Abre a boca para dar glória. Abre a boca para exaltar. Levante a mão para dar glória. Vai cair demônio, vai cair macumba, vai cair inveja, vai cair toda obra de Satanás. Não é dinheiro, é o Espírito. Não é aparência, é o Espírito. Não é o YouTube, é o Espírito. Não é a maquiagem, é o Espírito. Não é o dinheiro, é o Espírito. Não é o cartão, é o Espírito. É o Espírito, é o Espírito. Não é você, é o Espírito. Não é a bateria, é o Espírito. Não é a aparência, é o Espírito. Quebra, 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 quebra. Levante a mão, dê o maior glória que você pode. Eu disse: levante a mão, dê o maior glória que você.
Bate na mão de 5 pessoas e diga: é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Vai, 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 vai. Bate na mão de 5 pessoas. Vai, 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 vai. Bate na mão de 5 pessoas. Eu disse: bate na mão de 5 pessoas. É o Espírito, é o Espírito. A igreja me ajuda na comunhão. A igreja me ajuda na comunhão. Eu vou pregar o que eu estou vendo aqui agora. Eu estou vendo uma arena preparada. Eu estou vendo leões para todo lado. Abre a boca para dar glória. O Espírito vai te tomar. Tem uma pomba branca voando aqui dentro. Tem uma pomba branca voando. Me ajuda na comunhão. Tem uma pomba branca voando aqui dentro. Vai cair, vai mover, vai abrir, vai quebrar. Quebra, 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 quebra. Subiu, 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 subiu. Ataca a poposa da barra. Ela maçura daquela. Só quem é lírio no meio dos espinhos, joga a mão lá em cima, grita glória! Abre a boca e dá o maior glória que você... Aleluia. Ouça-me, ouça-me. A igreja não para de dar glória, já vou terminar. Olhem para mim, olhem para mim. A igreja, olhem para mim. A igreja é chamada para ser um lírio no meio dos espinhos. Cresce no meio da perseguição, cresce no meio da dor. Mas doutor Bruno, não tem como pregar tudo. Mas eu vou pular a parte da reforma, o 3º século, e já vou direto para aquilo que nós conhecemos como Atos 2, no 1º século da igreja. O que eu preciso que você saiba é que quando o poder cai lá, nós temos um novo momento na história, que é o reavivamento da rua Azusa. Diga comigo: Azusa. Você falou fraco demais, grita Azusa. A palavra Azusa quer dizer lírio. Olha bem para mim e dobre atenção. A palavra Azusa quer dizer lírio. E lírio, na verdade, é o que nós acabamos de ler. Um lírio no meio dos espinhos. Foi nessa época específica, em 1906, que corria uma teologia chamada de teologia liberal. Eles diziam que tudo que é sobrenatural na Bíblia não era verdade, era misticismo, era mentira. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eles estão dizendo, olhem bem para mim aqui. Eles estão dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Sente-se, ouça-me, sente-se, ouça-me. Sente-se, ouça-me. Aleluia, aleluia. Olhe bem para mim. Quem está me vendo, diga amém. Vocês precisam olhar para mim. Ei, vocês precisam olhar para mim. Estamos na vigília, amém? Somos treinados, amém? Olhem para mim, pelo amor de Deus. Estou pregando a palavra. Olhem para mim, dobre a sua atenção. Quando eu olho para esse texto e para a própria história, eu estou dizendo que o texto é muito claro. O texto é muito nítido para dizer que o Espírito Santo foi prometido. Pedro disse: não só para vocês que me ouvem, mas para os vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos, para todos a quanto o Senhor Jeová chamar. Olhe bem para mim e dobre a sua atenção. Quando eu olho para a história, eu vejo nitidamente que, como eu vos disse, eles estavam dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Eles estão dizendo que o povo não passou no mar em terra
terra seca. Eles estão dizendo que a maré estava baixa. Eles estão dizendo que Jesus não morreu, Jesus teve coma. Eles estão dizendo nitidamente que Moisés, ou melhor, que Abraão ou Jó são apenas liturgias, são apenas figuras, são apenas poesias, são apenas imagens místicas e mitológicas e não verdadeiras. Mas é nessa hora eu vejo um homem chamado William Joseph Seymour. Seymour, aleluia, era filho de escravos. Ele ficou cego de um olho por causa da varíola, e ele começou a olhar para a Bíblia e olhar para a igreja da época e via uma igreja sem milagres, uma igreja sem poder, uma igreja sem glória, uma igreja sem unção. E é nessa hora que ele para e começa a entender que eles precisavam de uma experiência renovada com o Pentecoste. Levante a mão e diga comigo: uma experiência. Falaram baixo, diga alto: uma experiência renovada com o Pentecoste. Fale para alguém que está ao seu lado: uma experiência renovada com o Pentecoste. Conta essa história que já não se tinha mais línguas estranhas. Conta essa história que bebiam uísque e fumavam charuto depois das missas, das reuniões. Já não tinha mais poder, já não tinha mais sobrenatural. Começaram a se reunir em grupos de oração na rua Bonnie Bray. Eu estive lá em Los Angeles. Hoje é o museu do centenário do movimento pentecostal moderno. Eu saí de lá e fui conhecer o que restou da rua Azusa, número 312. Lá era um galpão abandonado e eles conseguiram alugar. Não tinha dinheiro para reforma, utilizaram do jeito que estava. Tinha feno, material agrícola, ferramentas, tinha caixotes engradados, palha, e eles começaram a orar ali. Se reuniram negros, se reuniram brancos, se reuniram hispanos e começaram a orar. Seymour começou a orar 7 horas por dia, buscando o Espírito Santo. E foi em abril de 1906 que o Espírito Santo começou a batizar. O Espírito Santo começou a queimar. O Espírito Santo começou a descer. Quando o Espírito Santo vinha, Seymour não empinava o peito, não. Seymour baixava a cabeça embaixo do púlpito, que era um engradado de madeira, e começava a gritar: o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou. Eu preciso dizer que não tinha aparência, não tinha estrutura, mas o Espírito Santo estava lá. Que não tinha aparência, não tinha estrutura, mas o culto tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. Não tinha aparência, não tinha estrutura, mas as pessoas aceitavam a Jesus. O texto conta, a história conta, que a quilômetros da rua Azusa, nas calçadas, o povo era cheio do Espírito Santo, sentia amor, sentia convicção dos seus pecados. Uma vizinha aceitou a Jesus. Olhe para cá, tinha um teclado, um piano lá no canto, naquele espaço de culto. Ninguém sabia tocar. Pastor Ébano, ninguém sabia tocar, e eles estavam orando por alguém que pudesse tocar. E de repente a vizinha ouviu aqueles barulhos, desceu para o culto, ouviu a palavra, uma palavra simples, e ela aceita Jesus. Quando ela vem para frente, oram por ela, e ela é batizada com o Espírito Santo e começa a falar em línguas, cheia do Espírito Santo. Aquela senhora nunca tinha estudado música, aquela senhora nunca tinha falado ou estudado outro idioma a não ser o inglês, e ela vai cheia do Espírito Santo. Ela pega e senta de frente do piano e começa a tocar. Ela tocou e cantou sem nunca ter estudado música, em 8 idiomas diferentes. E enquanto ela faz isso, o
Espírito Santo começou a se derramar. Conta a história que passou uns vizinhos em frente e viu o prédio pegando fogo e desceram para saber o que estava acontecendo. E quando entraram, não era fogo físico, era uma visão que eles haviam tido da manifestação do Espírito Santo. Era mais de 1000 pessoas nos cultos. Foram para lá batistas, presbiterianos, Holiness, Quakers, metodistas, todos foram para lá para ver o reavivamento. Entre eles foi um repórter, e o repórter foi para criticar e começou a escrever: as mulheres dançam e gritam como loucas e caem no chão, eles rolam no chão como pessoas malucas, eles devem estar enfeitiçados, eles não devem trabalhar porque os cultos vão até altas horas, eles são liderados por um negro caolho, analfabeto. E de repente, enquanto ele estava escrevendo, lá no canto tinha uma criança de 6 a 7 anos. Essa criança foi batizada com o Espírito Santo. Essa criança começa a chorar, começa a falar em línguas, começa a dançar. Alguém chega e olha para aquele homem está chorando. Aquele homem diz assim: crianças não brincam assim, não tem nenhum adulto mandando essa criança fazer isso. Só pode ser o Espírito Santo, só pode ser o Espírito, só pode ser a glória de Deus. Sabe o que eu vim pregar? Eu vim pregar que de lá saíram 2 jovens suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingre. De lá saiu Luiz e Francesco, da congregação cristã, e a palavra era essa: levem para o Brasil o fogo do Pentecoste. Chegaram no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre em Belém do Pará, cheio de roupa de frio, ficaram dentro de uma igreja tradicional, dormindo no porão, aprenderam português, deram para eles pregar. Sabe o que eles pregaram? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O pastor disse: essa doutrina não é nossa, essa doutrina não é nossa, essa doutrina não existe. O Espírito Santo desceu uma vez só para marcar a transição da velha aliança para a nova aliança. Isso não acontece hoje. Uma senhora chamada Celina de Albuquerque, ela vai para casa acostumada a dormir 8 da noite, já é 1 da manhã e ela não consegue dormir. Ela dobrou o joelho no pé da cama e disse: Deus, se é mentira o que os missionários falaram, tira do meu coração, tira da minha mente, mas se é verdade, batiza-me no Espírito Santo agora. Celina de Albuquerque foi a primeira mulher a ser queimada pelo Espírito Santo registrado no Brasil. Foi a primeira mulher a falar em línguas, a ser cheia. Alguém acredita que ele é o mesmo? Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Já estou terminando. Olhe para essa pessoa, olhe para essa pessoa. Aleluia, preciso de um pouco de retorno aqui. Olhe para essa pessoa que controla o som, um pouquinho de retorno. Olhe para essa pessoa, olhe nos olhos dela e diga para essa pessoa: quem nasceu para ser um lírio no meio dos espinhos precisa suportar a perseguição. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. O que eu preciso que você saiba, olha bem para mim, já estou terminando. O que eu preciso que você saiba é que muita gente nunca admirou esse barulho que nós fazemos. Muita gente nunca admirou essa glória, esse mover, essas línguas estranhas. Muita gente nunca admirou a utilização do corpo na adoração. Ainda hoje tem uns vira-casaca por aí que já foram pentecostais, já falaram em línguas, já cantaram, já adoraram, mas viraram a cabeça. Eles começaram a estudar e agora não dão mais glória. Eles fizeram uma viagem para fora
e agora não dão mais glória. Eles acham feio levantar a mão, acham feio dançar no poder. Ninguém aqui vai parar de dar glória porque você se formou na faculdade. Ninguém aqui vai parar de dar glória porque você fez maquiagem hoje. Ninguém aqui vai parar de dar glória porque você é doutor, porque você é doutora. Ninguém aqui vai parar de dar glória porque você tem um anel no dedo. Tem muita gente formada dormindo na rua. Nós viemos aqui adorar. Olhe bem pra mim, olhe bem pra mim e dobre a sua atenção. Eu preciso que você entenda essa madrugada, que quando eles estão passando pela perseguição, eles não param de adorar, eles não param de crer. Aqui no Brasil, dizia: não vai lá nessas igrejas pentecostais, porque lá baixa espírito. Disseram: não vai lá nessas igrejas, porque lá baixa espírito. E muita gente vinha para ver. Muita gente vinha para ver se baixava espírito. E não é que baixava mesmo. Enquanto a igreja começava a cantar, às vezes era o hino 15 da harpa, o Espírito Santo descia sobre a igreja. Eu vou pregar uma coisa aqui. A igreja me ajuda na comunhão. Naquele tempo não tinha programa de televisão. Nós éramos chamados de os glória, os aleluia, os bíblia. Ninguém respeitava crente. Crente era a mesma coisa que anacrônico. Crente era a mesma coisa que retardado. Zombavam das nossas mães, zombavam dos nossos pais, zombavam da nossa adoração. Não tínhamos estrutura, nem parede branca, nem preta, nem microfone, nem rádio, nem internet. Mas quando a igreja se reunia, a glória descia. Quando a igreja se reunia, ele batizava, ele curava, a perseguição lá fora, mas o óleo fresco estava na cabeça. Eu vim pregar o que é que a nossa geração quer: aplausos, troféu, curtidas, seguidores. Ele te chamou para crescer no meio dos espinhos. Vão falar mal, vão perseguir, vão tentar calar, mas eu sinto graça para pregar. Ninguém vai apagar a fogueira que Deus acendeu essa madrugada. Pode dar glória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A igreja me ajuda na glória. Eu vim pregar. Olha bem para mim, estou terminando agora. Deus te trouxe aqui essa madrugada para falar com a tua alma. Deus te trouxe aqui essa madrugada para falar com você. Olha como você chegou aqui. Olha como você cuidou da sua família. Olha como você se formou. Olha como você conseguiu crescer. Foi no meio dos espinhos. Quem te olha hoje não sabe por onde você passou para chegar até aqui. O diabo quer te matar desde o ventre da tua mãe. Você cresceu nos espinhos da ausência de oportunidades. Cresceu nos espinhos de pessoas que julgaram pela aparência. Há pessoas aqui que te amaldiçoaram, que disseram que você não ia crescer, que disseram que você não ia expandir. Mas apesar dos espinhos, essa graça tomou a sua cabeça. Apesar dos espinhos, essa graça tomou a tua alma. Fizeram de tudo para te parar, mas você cantou mais alto. Fizeram de tudo para te parar, mas a graça de Deus te fez andar com maior velocidade. Eu vim pregar: você é a cura
continuidade da história. Você é os lírios de hoje. Você é os lírios de agora. Assim te diz o Senhor: pare de olhar para os espinhos, olhe para os lírios. Para de olhar para os espinhos, olhe para os lírios, porque a obra que Deus começou, demônio nenhum vai parar, demônio nenhum vai calar a tua boca, ninguém vai apagar a tua essência. Abre a boca para dar glória. Assim te diz o Senhor: se não tem espinho, não tem lírio, mas a palavra vai se cumprir no meio dos espinhos. Abre a boca. Pega na mão de alguém, pela penúltima vez, pega na mão de alguém, lá atrás, olhe nos olhos dessa pessoa e diga: alegra-te, grita: alegra-te, a promessa não vai morrer por causa dos espinhos. Diga: quanto mais lírios, mais espinhos. Quanto mais espinhos, mais lírio. Ninguém vai te parar. 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 Abre a boca. 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 É a sua vez. É a sua vez. Paulo morreu. É a sua vez. Lutero morreu. É a sua vez. Seymour morreu. É a sua vez. Daniel Pego na vinga e morreram. É a sua vez. É a sua vez. Abre a boca. No meio dos espinhos, levante a mão. Recebe essa palavra. Pegue na mão de alguém rápido. Pegue na mão de alguém rápido. Olhe nos olhos da pessoa e diga para ela: sabe por quê você trabalha ainda doente? Diga: sabe por quê você faz a obra de Deus sem dinheiro? Diga: sabe por quê você canta na noite escura? Diga: é porque a graça dos antigos está sobre você. Você é a continuidade da história. Essa é a sua vez. Essa é a sua vez. Essa é a sua. Abre a boca, vai cair glória aqui agora. Abre a boca, vai cair poder aqui agora. Abre a boca, vai cair batismo aqui agora. Eu vou mostrar pro diabo o que eu posso fazer no meio dos espinhos. Eu vou mostrar pro diabo aonde eu posso te levar. Levante a mão e dê o maior glória. Olhe para mim. E aqui eu entrego. Olhe bem para mim. Levante a mão direita para o céu. Diga o mais forte que você puder. O que foi que Salomão viu na camponesa? Põe a mão no coração e diga o que foi Jesus viu em mim. Mais de 700 sentinelas guardavam o palácio. Mais de 100 mil funcionários. Mais ouro no palácio construído em 13 anos do que figueiras bravas na campina de Israel.
Um homem poderoso demais, temido. Olha o elogio da rainha de Sabá. Nem a metade me contaram. Por quê? Porque da maneira que se assentam os seus servos, da maneira que eles comem. Ela estava acostumada com dinheiro. Dinheiro não chamava a atenção dela. Mas o modus, andacama da toia da rema, a honradez, a finesse. Ninguém tinha coragem de levantar guerra contra Israel nesse tempo. Mas um homem tão grande viu amor, viu graça em uma camponesa. A minha participação vai encerrar agora, mas assim te diz o Senhor: eu amo a tua alma. Eu não abro mão de você para demônio nenhum. Eu te escolhi a dedo para estar na minha presença. Demônio nenhum vai tirar você da minha mão. Quem te rejeitou é com eles. Eles te perderam. Eu não vou te perder. Nada vai apagar o amor que eu sinto por você. Essa noite eu vou mudar as suas vestes. Essa noite eu vou encher você com a minha graça. Essa noite eu vou derramar óleo fresco na tua cabeça. Essa noite eu vou dobrar a unção que está sobre ti. Alguém abre a boca para adorar. O demônio disse que você não é nada. Quem não é nada é o diabo. Você é minha, você é meu. Abre a boca para dar glória. Assim te diz o Senhor: eu conheço todo o desprezo que cerca o teu caminho, mas aquilo que eu escolhi você para ser e para fazer, ninguém vai impedir. Olhe bem para mim. Vire-se para alguém que está ao seu lado. Vire-se para alguém que está ao seu lado. Urabacala chambeu samarina saraia. Vire-se para alguém que está do seu lado. Olha nos olhos dessa pessoa. Olha nos olhos dessa pessoa. Graças a Deus nem as máscaras cobrem os olhos. Diga para ela o mais forte que você puder. Diga: essa madrugada, te diz o Senhor, Ele te escolheu para estar aqui. Ele separou uma cadeira para você sentar. Diga: essa madrugada, ninguém pode te tirar do lugar que Ele separou. Não olhe os espinhos. Existem lírios que nascem na lama, mas ainda são lírios para a glória de Deus. Ainda são lírios. Dá um abraço nessa pessoa. Dá um abraço nessa pessoa.